Fala pra molecada, explica sobre as deficiências, deficiência física, visual, auditiva, intelectual, não mental, que intelectual é uma questão de espectro. E vou falando pra molecada e tal, pra eles entenderem um pouco nessa diversidade de corpos. E daí quando eu pergunto, Levi, como é que se chama uma pessoa como eu? Deficiente físico. Eu falo, não, chama de Moisés, pô, porque é isso. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa O Outro Lado da Bola, aqui na bancada do jornal Bem Paraná, nosso parceiro aqui no podcast, o podcast que eu faço com o professor Levir Coupe. Inclusive, estamos ali ó, na figurinha bonitinho, o professor devidamente agasalhado, com roupa de treinador, e eu com meu terninho fininho ali, ó, não tá... O professor, essa foto aí tá fina, tá magrinho demais pra mim, não tá? Eu acho que você tá com roupa de Mauricinho, tá? Não é comum, hein? Mas hoje, pessoal, o programa é muito diferente. Eu quero agradecer aqui o Bem Paraná, agradecer a Imobiliária Líder e o restaurante Tempero de Minas, que agora, além da Marechal Deodoro, você também pode aproveitar o Tempero de Minas lá na Anitta Garibaldi. E se der sorte, vai encontrar o professor Levir por lá, o Relações Públicas do restaurante. É o Relações Públicas e o Come Sem Pagar. Opa! Sou eu. Pessoal, hoje a gente está fazendo um programa aqui muito especial, é um programa que não é sobre futebol, mas é sobre esporte, é sobre esporte paralímpico. Estamos aí nesse período de Paralimpíada na França, então eu trouxe dois convidados muito especiais aqui, que são meus amigos de muitos anos, dois coxas brancas como eu aqui, sofredores, mas nos mantemos firme rumo ao alto da glória. Moisés, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, tá em casa. Obrigado, Adriano. Obrigado, Levi. É uma satisfação, né, poder fazer parte aí desse momento propício, né, das Paralimpíadas. A gente falar do tema que nós conhecemos e amamos, né, e gostamos bastante. Fabiano Machado, meu amigo, que além de coxa também é jornalista como eu e um atleta também, com medalhista paralímpico. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado, Adriano. Obrigado, Levi. É um prazer, uma satisfação estar aqui no programa com vocês. E vamos falar muito aí sobre Paralimpíadas. Levi, vou ler rapidinho aqui, ó, um resumo do currículo das feras, tá? Para você fazer o seu comentário. Vamos começar pelo Moisés Domingues Batista, 47 anos. Gestor público, atua na Secretaria de Esporte, mas olha aqui, ó, ele é atleta de rugby de cadeira de rodas, compôs a seleção brasileira na temporada passada. Ele é bailarino contemporâneo. Ele é ex-atleta de natação paralímpico, campeão mundial, tem 4 pan-americanos, participou das Paralimpíadas de Atenas e de Pequim, 2 berços do esporte olímpico, né? E também palestrante. O que você acha? Ganhou pouca coisa, menino? Pois eu posso acrescentar mais alguma coisa? Não, né? É só o nosso agradecimento, né? Porque ele está representando, né? Nossa cidade, nosso estado, enfim, é para poucos, né, cara? Ele está de parabéns, que pouca gente tem essa capacidade. Ô Moisés, você dizia aqui para a gente que o grande esporte, né, que você iniciou e que te levou a conhecer o mundo foi a natação, né? E você já nasceu lá em Telemco-Borba, nadando no rio. Como é que foi essa infância do Moisés aí? Como é que a água surgiu na sua vida? Na verdade, a água já vem pelo meu nome, né? Moisés, né? Salvo das águas, né? É o significado do meu nome. Mas foram curiosidades, assim, que eu acho que já foram traçando esse caminho, realmente. Eu costumo dizer que eu bebi das águas do Rio Tibagi, né? Eu sou de Telemco-Borba, nasci na Harmonia, minha família, né, toda lá. Depois de morar em Morretes, atrás da minha casa tinha um Rio Marumbi. Então sempre gostei muito de água, natureza. E meu pai sempre me estimulou, né? E levava para brincar nas águas e tudo. E com o tempo, é claro que eu fiz outros esportes antes da natação. A natação sempre, acho que não é só para mim, mas é uma modalidade aqui em Curitiba particularmente, né? Sempre foi uma modalidade de difícil acesso, né? Não por ser deficiente, mas por conquistar a piscina, né? Então, pratiquei outros esportes, fiz vários esportes, basquete, cadeira de rodas e vários esportes. E daí, logo, quando meio adolescente, já tive uma oportunidade, né, de ter as minhas primeiras aulas, assim, de natação, né, lá no Clube Esportivo dos Deficientes. Então, a água sempre fez parte aí da minha vida e foi meu grande divisor de águas, realmente.
De novo, Moisés, história, salvo nas águas, divisor de águas. Mas porque a natação me projetou eu estar aqui hoje, né? Representei o país muitos anos, e não só isso, a experiência que eu tive desde 1997 rodando o mundo também de gestão, né? Saber o que os outros países desenvolviam de esporte e tudo. Então, consegui transitar em várias esferas, não só dentro das quadras, mas também fora. Sempre participei muito da gestão e da militância né, do direito e tal. Foi uma oportunidade bem bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer o Moisés, criança ainda, porque minha mãe foi presidente do Clube dos Deficientes, né? Nessa área do esporte. Minha mãe, quando ficou deficiente, foi o esporte que trouxe vida para ela novamente. E era uma atleta de natação também. E ela teve influência nesse teu início, né? Dinacir Hatman, né? Era presidente do nosso clube, o Clube Esportivo dos Deficientes. Ela foi uma das fundadoras desse clube, né? Para quem não sabe, Dinacir, né, tem uma deficiência física. E na época nadava, e uma das grandes equipes aí de natação era de Curitiba, né? E a Dinacir na época fazia parte. Tinha Ana Bertê, José Afonso Medeiros, o Caco, né? Uma galera que começou a natação aqui em Curitiba, né? E no Paraná. Então, para mim, estar aqui hoje também é um exercício de gratidão enorme, né? E de felicidade de estar com grandes amigos, Fabiano Machado, que veio, né, depois de toda essa história. Mas estamos aí, somos irmãos dentro da natação. Mas a tua mãe, eu tenho uma gratidão enorme porque foi quem me proporcionou a primeira oportunidade de prática esportiva, de aprender o nado, né? Na extinta All Star, né? O professor Luiz Moscal. Luiz Moscal, né? Foi ali, nadava somente o Costas, participei da minha primeira competição lá no Amaral, nadando ali. E a partir dali foi tive um tempo fora do esporte, retornei em 95, que eu retornei fortemente e só fui parar com a natação profissional em 2012, depois do Pan-Americano de Guadalajara. Olha, Fantástico, né? olha, uma coisa engraçada, porque a gente conversando assim, né? Parece normal. Agora, pensa na dificuldade que eles passaram para chegar numa medalha, uma medalha de ouro, cara. Então, olha, sinceramente, sabe? Eu não tenho assim como expressar, né? Os parabéns. Não é o parabéns para um cara normal de futebol agora que joga, tá tudo tranquilo. Não é muito mais difícil. Pensa bem, pensa na situação, né? Então, olha, É dobrado, né? sinceramente, E você foi feliz, Levi, de colocar? Em 2004, eu ia todos os dias com o chefe da medicina americano, porque eu treinava e fui competir só no final na Paralimpíada. E a gente falava sobre essa política e como é que estava os Estados Unidos, que eles queriam igualar. Lá eles querem colocar o Paralímpico no mesmo nível e tal, e o Olímpico às vezes não aceita, porque acha, não, mas é um esporte que deprime o nosso esporte. E daí o cara defendendo, ele falou para mim, Moisés, o paradesporto, o paralimpismo, ele é dobrado ou triplo. Por quê? Um lesado medular, ele vai treinar, ele acorda 1 hora mais cedo para fazer todos os seus procedimentos, passar sonda, ir no banheiro, tomar banho. Depois tem o transporte, que é outra particularidade. Aí tem o carro, tem uma série de fatores, né? Que além do treinamento, que é de igual para igual. O treinamento é treinamento para qualquer um, né? Para chegar no nível. os dois têm que treinar. Os dois têm que treinar. Só que o que nos iguala é o treinamento. Mas o que nos torna mais potentes no sentido de enfrentar é o além, né? Que a própria deficiência traz, né? Que são as particularidades, né? Moisés, ó, minha mãe mandou um áudio aqui para você, vamos colocar. Nossa senhora. Oi, Moisés. Quero dar um abração para você, parabéns pela sua jornada. Nós começamos junto ali com o Moscal e virou um atleta famoso. Um abraço da Dinacir. Nossa senhora. Isso não tem preço, galera. É essas coisas, Livir, Pois que nos Incentiva. incentiva e renova todos os dias. As histórias, as pessoas. E outra, o Fabiano vai contar já a sua história, mas eu, para meio que concluindo aqui, pessoas boas levam você a lugares bons. E assim, essa rede do bem nunca para, né? Começou lá atrás, e depois veio, daí vai vir Fabiano contando aqui, e, né, Levi, quantos passaram por você. E olha só, 4 pessoas aqui, cara.
jornalista, e onde você vai, conhece o Adriano? Ó, hoje eu vou lá no Adriano, lá no... Poxa, Adriano, manda um abraço para ele, pelo amor de Deus. E assim que é, né, Levi? O esporte, esse é o... Acho que o esporte é o equilíbrio do planeta, cara. Enquanto existir esse espírito, né, olímpico e paralímpico, do esporte... É incrível, né? Porque desperta o interesse de todo mundo mesmo. Todo mundo E aí os que narram, por exemplo, né, os comentaristas, também todos são bem vistos, assim, né? Porque todo mundo quer ouvir, faz parte do... É popular, né? Exato. É um conjunto que agrada a todo mundo. E aqui a minha direita, grande Fabiano. Fabiano, a gente viu teu currículo aí também, medalhista Pois é. paralímpico. Resumido, né? Tem bastante. E eu queria que você contasse um pouco como é que começou o esporte na sua vida. Olha aquela caixa de medalhas dele. Não, Olha só. ele, na verdade, ele é o atleta profissional mesmo, né? Eu fui mais na rabeira. Esse é o cara que tá aí ele e tantos outros, né? É legal porque essa história, assim, elas se entrelaçam, né, e cada um contribui com a sua parte da história, né? Eu sempre nadei desde pequeno também. Minha família tem um sítio lá em Antonina, um rio Mergulhão, rio lindo, assim, de água cristalina. Aprendi a nadar lá e sempre brincava com os primos maiores, ganhava às vezes, assim, e o pessoal, se leva jeito e tal. E comecei a nadar ali no Clube do Golfinho, que não existe mais, né, ali no Pilarzinho. E depois no segundo grau fui pro Cefet, nadava na equipe do Cefet, aí minha primeira natação, assim, competitiva mesmo. E quando eu estava na equipe do Cefet, eu fui diagnosticado com câncer no joelho, onde me levou ao tratamento e amputação da perna, onde aí eu vi conhecer o que era ser uma pessoa com deficiência, né? Até então, tinha poucas pessoas que eu conhecia, ou muito, muito poucas pessoas, né? É uma coisa que não era presente na minha vida. Aí eu voltei por recomendação médica a nadar para poder colocar a minha prótese, porque eu não podia engordar muito na época. E o professor da academia que eu estava nadando lá, academia aquática, o professor César, ele foi muito legal, eu sempre exalto ele, porque ele perdeu um aluno. Ele falou, cara, você não tem que ficar aqui fazendo aulinha comigo, você tem um talento que tem que ser desenvolvido, vamos achar um lugar para você desenvolver esse talento. E aí ele procurou, daí foi bem na sequência, foi bem ali pelaquela semana que estava tendo as Paralimpíadas de Atlanta, e quando o Caco, nosso amigo curitibano, ganhou a medalha de ouro na natação. Aí ele descobriu onde que o Caco nadava, foi lá... Medeiros. Caco Medeiros, José Afonso Medeiros. Um abraço pro cara. Abraço, Cacão. Aí ele foi lá... Coxa branca. Foi lá, Coxa branca também. Daí ele foi lá, descobriu onde que o Caco nadava e falou, eu sei onde que você vai treinar. Daí foi lá, me passou o endereço, eu fui lá, aí conheci essa figura aí. E de lá pra cá, desenvolvemos primeiro um contato inicial, fui pra equipe, começamos a nadar juntos e tal. Já no meu primeiro campeonato brasileiro, sul-brasileiro aqui em Curitiba, que foi no Golfinho, inclusive, na minha casa ali, né? Eu tive um grande destaque, fui eleito o melhor atleta do campeonato e tudo mais. E dali pra frente foi só alegria. Desculpa cortar, Fabiano. E ainda falei pra mãe dele, Yara, né? Figuraça, um beijo, Yara. Falei, esse cara vai pra Paralimpíada, só do jeito de nadar, né? Profetizei, né? E, claro, aquele olhar, né? Olhar clínico, né? Olhar clínico, né, Levi? Não, esse cara porque eu já tinha base na natação também, né? Eu já tinha base técnica, digamos, que eu sempre nadei desde criança. Então eu aprendi cedo. E a natação tem aquele porém. O movimento técnico da natação, quanto mais cedo você aprende, melhor você desenvolve durante a plenitude física, né? E por isso que é tão difícil, porque as pessoas perguntam, depois de adulto, querer aprender a nadar. Porque a criança, ela aprende aquele movimento e guarda, né? O adulto, para ele aprender a desenvolver aquele movimento, é muito difícil. Pois é, eu fico pensando assim, porque dependendo do problema que você tem, né, você tem que aprender a nadar para vencer aquela situação. Ele tem que se adaptar ao problema que ele tem. E desenvolver uma velocidade para ser campeão. Inicial dele, né? É incrível, e eu né? tive as duas experiências, né, Levi? Eu já nadava antes, então eu já nadava com as duas pernas e de repente me vi nadando com uma só. Aí a minha cabeça que teve que funcionar, porque na minha cabeça eu achava que o quadril estava chacoalhando pela falta do equilíbrio, né? E eu perguntava para os professores, não, você está nadando retinho, tá bem certinho, não tenho que, né?
Mas a sensação Mas- que eu tinha mas dentro da água você era que eu sentia, tava todo tá? torto e tava desequilibrado. Aí me filmaram e tal, e daí que eu comecei a desenvolver a autopercepção de atleta mesmo, de perceber que aquilo estava correto e, claro, daí aperfeiçoando depois com o tempo, né? Mas Pô. daí não parei mais e Pô, e aí já pegou a primeira Olimpíada que veio, você na já tava sequência. lá. Isso. Que eu fui Na Austrália, Sydney que em 2000. 96, isso foi em 97, o meu primeiro campeonato sul-brasileiro. Fui eleito o melhor atleta do campeonato. Aí consegui pro Campeonato Brasileiro, fui o melhor atleta da competição também. Aí em 98 teve um mundial na Nova Zelândia que eu estava classificado, eu, Moisés inclusive. E naquela época houve um corte de verbas e tal, e acabaram indo menos atletas, a gente não foi. Aí nessa ocasião eu quase desisti, porque eu falei, nossa, treinei, e não tem verba para viajar, aquela coisa, né? E aí no ano seguinte teve um novo mundial, que daí era só um mundial para atletas novos. Desculpe te interromper aqui, mas acho que essa de não ter verba para Não, é difícil. não é inacreditável, né? Porque verba para distribuir entre eles tem. Tem. Agora, mas de lá pra cá até que nós tivemos uma evolução gigantesca, né? É que aí, mas era 98, isso aí foi 98, então. Cara, poxa, Era- era uma gigante, né? E assim, a gente via que as escolhas às vezes eram erradas, porque, pô, uma semana antes do campeonato que a gente não foi para Nova Zelândia, levaram a gente para treinar num hotel 5 estrelas em Recife, tipo assim. Gastaram Então, dinheiro no gastaram Brasil. tudo antes e depois não tinha para levar, né? Então, assim, se via que o gerenciamento do esporte também era mais amador, né? Hoje em dia, o Comitê Paralímpico é uma Mais estrutura organizado, fenomenal, né? organizado. Tanto é que a gente vai comentar depois sobre as campanhas paralímpicas, são sempre melhores que a olímpica. E um dos segredos que eu reputo a isso é porque o Comitê Paralímpico ele se organizou lá organização, atrás. exato. E ele nasceu já de uma organização, né? Enquanto o COB ele é formado por várias confederações que se aglutinam e tem aquelas disputas políticas e cada esporte querendo ganhar mais pro seu, o Comitê Paralímpico já nasceu de uma unidade dos desportos e dali ele descentralizou. Então, o Comitê Paralímpico já nasceu assim com uma ideia grandiosa e que ele vem executando assim durante os anos. E hoje tem um centro de treinamento de referência lá em São Paulo que os países vêm aqui conhecer para copiar. Então, assim, acho que o esporte paralímpico, do que a gente está falando dessa época, nem se compara, né? Hoje em dia... Tanto que o Brasil foi sétimo, né? Tem uma evolução, é uma Isso. evolução normal Tóquio, também, isso. né? O esporte evoluiu muito, assim, em termos de colocação, número de medalhas, em termos de atletas, participantes, né? Participação feminina, que é muito grande. O Brasil agora A foi em única- 20º, né? Na Olimpíada Na foi Olimpíada, da França. A única coisa- Sétimo em Tóquio com a Paralimpíada. A única coisa que evoluiu para baixo foi futebol. Nunca vi. Pô, Por que não melhora, cara? Por que não melhora essa merda? Eu acho que eu acho que o vou ter que Brasil ir pra lá, sentou viu? na soberba, né, Levi? Pois é, Sentou cara. na soberba, somos pentacampeões Pois e a organização ficou de lado, né? E o Comitê Paralímpico está mostrando o contrário, que você pode ser bom, mas você tem que sempre planejar e olhar o futuro, né? Porque senão você estagna E os esportes olímpicos mesmo, você vê uma declaração de uma atleta, eu vi, por exemplo, na seleção feminina de futebol, quando ela dava uma entrevista, era aquela coisa que a gente via do jogador antigamente, o amor que ele tinha pelo país, pela seleção, de estar tendo um reconhecimento ali, né? E você vai ver um jogador da seleção brasileira masculina, não tem mais isso, não tem mais essa ligação, esse amor, é uma coisa meio, pô, é muito comercial, o né? O paralimpismo, Ficou frio o demais a espírito- relação O espírito do atleta. olímpico, né, ainda Existe ainda. existe ainda. A parte financeira, né, entrou muito forte. Assim. Por um lado ela ajuda a desenvolver, por outro lado Pronto. o atleta tem que saber ter essa relação de até onde o dinheiro vai ajudar ele na carreira, na parte pessoal dele, mas até que ponto ele tem que continuar sendo amador, né? No sentido de que que o esporte para ele é o espírito amador ali, ele tem que estar querendo, tá sangue nos olhos, né? Sabe, Fabiano, não sei se talvez seja o momento agora, de repente a gente vai voltar nesse assunto, mas você estava contando a tua história e daí você já entrou nessa parte da gestão, mas já que estamos nesse... Mas é assim mesmo, É, que nem conversa de boteco. Então, já que nós estamos nesse assunto da gestão, e nós dois, por isso que eu digo que esse programa aqui, para mim, é um privilégio, porque nós estamos falando de um acompanhamento nativa, né, de desenvolvimento. Nós, como atletas, fomos evoluindo em termos de tecnologia,
as nossas brigas lá, nós tínhamos o grupo da seleção, os caras que puxavam os carros, a gente queria lá, pô, avaliação física, vai ter, mas nós queremos avaliação física para que possamos ter no nosso treinamento. A gente foi galgando e amassando esse barro. E por um outro lado, nós também fizemos parte dessa estruturação que hoje, por exemplo, o Paraná hoje a gente fala, quando a gente fala de investimento e tudo, né? Você veja, hoje nós temos aí prefeituras no estado inteiro, nós temos dentro do governo do estado mesmo uma gestão de paradesporto no caso do financiamento, né? Desde 2009, quando nós assumimos lá a coordenação e a Secretaria do Esporte, com essa gestão atual, essas duas gestões do nosso secretário, nosso querido Hélio Virbinski, a preocupação dele enquanto gestão, Moisés, nós precisamos primeiro abrir o financiamento, ter grana. Nós hoje entregamos cadeira de rodas, o time Piraquara quer fazer vou falar de Piraquara que é minha terra, né? Não, daí vão dizer que eu mandei cadeira para lá. Não, Ponta Grossa quer fazer basquete cadeira de rodas. 75 mil custa 10 cadeiras de basquete. Opa, emenda parlamentar, deputado quer pôr lá? Dinheiro, Paraná mais cidades. Hoje nós temos o Pro Esporte. Nós temos dentro do Pro Esporte, dos 50 milhões, 24%. Cara, por incrível que pareça, sobrou grana para o paradesporto. Então, ou seja, agora temos em financiamento, temos que capacitar a comunidade para ter condições de buscar esse... E sempre foi essa a nossa preocupação. Eu fui atleta há muitos anos do clube, esse clube que a tua mãe foi presidente, eu fui atleta lá, conquistei várias coisas, fui presidente lá, o Fabiano foi presidente também. Sucessor. E a nossa preocupação sempre era essa. Pô, nós temos natação gratuita ali na PUC, temos um professor, que eram os parceiros da época. Pô, grana, lei de incentivo municipal, como é que faz? Tinha vezes que a gente tinha que fazer para todos os atletas. Nós fazíamos, porque eles não tinham capacidade administrativa para executar o projeto. Mas a gente assessorava. Então, esse é o olhar também que a gente vê. Nós estamos, o paradesporto, de certa maneira, por isso que ele como o esporte olímpico vem daqueles vícios todos, o nosso, quando começou a grana, a gente já está pulando esse degrau e indo para o desenvolvimento diretamente. Né? Ele começou mais organizado já quando ele chegou. Então, hoje quando o dinheiro chegou, ele já estava estruturado. Hoje nós temos vários. Então, hoje, eu, assim, sinceridade, hoje, uma pessoa que quer desenvolver paradesporto, ela dizer que não tem apoio e estrutura, tem. Só precisa achar os caminhos, né? Então, às vezes até nos discursos, Rebeca, um monte de discurso aí, que não teve investimento. Não, calma. Teve um investimento, talvez não. E no paralimpismo mesmo, cara, tem atletas, tem países que são do primeiro mundo e que não tem o investimento que a gente tem. Nós também estamos, né? Nós estamos avançados em várias políticas, né? E tem a lei de incentivo ao esporte nacional também. A gente tem vários canais, né? E que está reservado 22% para nós lá. E a iniciação, como é que é hoje? A criança que tem a deficiência, como é que traz ela para o esporte? Cara, dentro ela sempre se desenvolveu pelo terceiro setor, entidades unidas a universidades, sempre estruturando ali, né? Aí a gente passou por por exemplo, eu fiquei 4 anos na prefeitura de Curitiba, o município começar a assumir, porque é direito do indivíduo, então a iniciação deveria ser no município, só que estava no terceiro setor. A prefeitura financia ali o terceiro setor, hoje nós já passamos por um patamar dentro do estado, por exemplo, nós estamos criando uma rede de desenvolvimento no estado. Comitê Paralímpico Brasileiro, coordenação de paradesporto, através do nosso coordenador Mário Sérgio, um grande abraço lá para o nosso coordenador. Grande Mário Sérgio, um ícone aí do esporte. Coordenou, ajudou a ganhar medalha de ouro no Fut 5 na Paralimpíada do Rio de Janeiro. Eu tava lá de Atenas, ele está aí na gestão. Mas enfim, então nós temos hoje uma rede de desenvolvimento, Comitê Paralímpico Brasileiro, município e entidades. Então a gente está criando essa rede, que ela sempre existiu de forma, cada um por si. Então a iniciação hoje, a gente está saindo desse patamar dos clubes e entidades, que a gente precisa cada vez mais fortalecer, mas indo também para o município, por exemplo. Os municípios estão assumindo, né? Curitiba tem 8 piscinas, salva 9, não lembro, ao certo. Mas dessas, 6 piscinas têm projetos para pessoa com deficiência. Então a iniciação já está sendo lá. Né? A gente está indo para essa parte do atendimento. A gente tem o Ronan hoje, que é
Que tá na Paralimpíada que faz triatlo e começou nas piscinas da prefeitura. Na piscina Uma- lá do Bairro Novo. Do Bairro Então, Novo, assim, existe na também. É. E daí a gente tá indo para um patamar de escola, por exemplo, tem os jogos escolares, e detecta lá já, o comitê já também, e o nosso estado. Tem já as estamos Paralimpíadas escolares. todo escolares, ano, né? onde que tá essa criança, onde... Você tá entendendo? É uma série de Pô, e a importância É. dos Jogos Escolares, né? Eu lembrei, vendo a Olimpíada, Valdinéia Martins, finalista do salto. Eu lembrei em 2003, quando eu trabalhei na Secretaria de Esporte, que foi retomado os Jogos Escolares que tinham sido abandonados. E eu estava no Colégio Estadual do Paraná procurando alguma criança ali para ser um personagem para poder escrever uma matéria. E aí vi ela pulando descalça. Ela vinha correndo, pulava, e ela era grandona e foi ganhou. Aí eu fui entrevistar ela, ela era do Movimento Sem Terra. Então aquilo virou uma notícia e foi nunca mais tinha ouvido falar dela. Estava na Olimpíada agora em Paris, foi finalista Você do viu? salto. E no convencional é isso. E no nosso, a gente cai direto no paradesporto. Não passa por esses processos. Agora não. Enquanto gestão de Estado, nós estamos preocupados com isso. Por quê? O Moisésinho que estudava lá no Humberto de Alencar Castelo Branco. Eu não conhecia o paradesporto. Eu jogava, brincava, jogava futebol com todo mundo. Mas não existia essa condição. Pô, jogos escolares. Hoje não. Hoje já tem esse caminho. O que eu ia procurar? Meu pai passou em frente à associação. Descobriu E o por clube acaso. descobriu por um É. acaso, que encontrei tua mãe, comecei a nadar e pronto. Então hoje não. Hoje nós conseguimos, de forma organizada, oferecer esse esporte, mas não só dizer aqui, nós estamos aqui contando que existe paradesporto. Mas o cara lá tá lá na escola, pô, eu quero fazer esporte, eu sou putado igual Moisés, quero fazer esporte. Aonde fazer? E é essa preocupação nossa. Criar essa rede de relacionamento, né? Essa divulgação. Porque muitas vezes a pessoa quer ir, mas é um sonho Exato. inatingível. E antigamente acontecia muito de Monte vir disso. pessoal do interior pra cá, né? Vinha treinar com a gente, vinha de uma outra cidade pra treinar, porque na cidade que ele Não tinha. morava não tinha. E né? A hoje pessoa a gente vinha tá- pra cá. Hoje Hoje em tem dia já tá mais. De forma ramificado, estruturada com essa isso. rede de desenvolvimento do que paradesporto. o cara né? mora lá em Maringá, ele desenvolve Tem o esporte um dele. núcleo Tem, lá em Maringá, tem as Cascavel, tem as meninas Campo lá, Mourão. as gêmeas lá que estão agora em Paris. Ah, lá, sim, da natação. estão na né? natação lá de Maringá. Maringá. Projeto super Acompanhei. bom que eles têm lá. Acompanhei E assim em elas, outras cidades, entendeu? acompanhei Então, elas na Paralimpíada do Rio. do Rio. Eu, o Beto Pacheco, fizemos Betinho, um gente documentário lá sobre Elas as são Paralimpíadas. fantásticas, Elas né? estavam super bem lá com o pai e tal. Que família legal, uma família boa. Bem bacana. Mas eu quero mostrar essa foto, professor. Olha que bacana. Isso aqui é um livro que eles trouxeram das Paralimpíadas de Atenas. É. E eu tive também o privilégio de estar na Olimpíada de Atenas em 2004. E aí aqui, ó, professor, o Fabiano tá nadando para ganhar a medalha. E quem tá na torcida é o Moisés. Então, mas com essa abraçada aí também vai ser campeão mesmo. Essa Olha não deu só. muito certo, mas. A foto foi muito boa, hein? ferrado então, bebê. Ó, Na foto não dá pra ver É, nada. não, na foto é bom, né? não dá pra ver problema nenhum. Então eu tô ferrado. né? Pô, o cara é um... Vou pedir pro Evandro pôr um vídeo aqui, Olha que Evandro, o meu apelido- da natação. Pode pôr em seguida os dois. põe O do meu Moisés e apelido põe o no do- futebol era cabide. Ah. Porque o meu ombro olha, não tem nada ali. Não tem um ombro. Ó, professor, Mas aqui, eles- aqui o Moisés tá ganhando uma medalha de prata. Ó. É, a provinha do brinca, peito. né? Eu retornei fazer um brasileiro em 2022 ali, só pra sentir como é que tava. Que bacana. E você ali, Moisés? É o de tocar laranja ali. Que Ó o bacana. lastrinho. Ah, flechinha Só, aqui. só, Ah, isso só gravei a metade da prova, que aí eu tava firme e forte, largada forte e tal. Não, mas Finaleira do... Mas, Só pra ele que mostra o resto. mas é uma lembrança que não vai esquecer não vai, nunca não mais. vai. Ó, Aqui- E aí é um Aqui monstro, em né? Sydney, né? Essa Aí foi é. insignia. Aí é um Revezamento monstro, 4 por 100 livre. 4 por 100 A livre. gente ganhou a medalha de bronze, a primeira medalha da história olha hein? só, do cara. revezamento do Brasil. Nem de bicicleta eu alcançava ele. Cadê a medalha? Tá aí essa? Tá aqui a medalha. Tá aqui, ó. Eu sou o cidadão ali, ó. Tava. Deixa eu ver se sou eu mesmo aí. Acho que sou. É ali, ó, É. bração. Que a gente tava. Eu Passado. larguei, a gente tava em quinto, daí eu entreguei aqui em quarto lugar. Ninguém nem daí- imaginava, Line Aí 8, né? o Danilo foi com a missão de buscar um, né? Pra gente conseguir a medalha. Ele A medalha é essa aqui. conseguiu? Conseguimos, graças a Deus. Que né? bacana, cara. Nadando na raia 1. Não, e foi na Raia 1, raça, né? né? Normalmente a raia 1 ali Raia 1 é o sétimo tempo, né? Foi Então, na né? Nossa, não tem preço. Nós conseguimos ganhar a medalha assim. Nossa, Esse mas cara do olha, Canadá tava super na frente, ele é ultrapassado pela Inglaterra e Austrália, e nós lá na pontinha lá, você vê que ele tá aqui, ó, e tamo lá, né? Ele chega na
quase na bandeirinha ali pra podar. Nossa, e quem tá ali pra É uma- cima... Ué, Deixa eu ver essa medalhada toda aí, olha mas só. é muito bonito. É o Fabiano, pô, pessoal, vou avisar aqui, ó. Pô, o Eu- peso disso. Eu não tô com o meu Precisa material derreter, aqui. Precisa derreter, tá rindo. Ó, né? esses aqui são do Pan-Americano. Essas aqui, ó. Mar del Plata, 2003. 99 no México. Argentina, nós dominávamos Olha Mar del só. Plata lá, né? Fabiano? Pan-Americano teve mais uma aqui também. Essa do Rio daí. Essa o Hackman viu de perto lá. Essa. Revezamento 4 por 100 livre também. Cada E medalha essas linda, outras né? aqui são de campeonatos mundiais que eu participei, né? Daí isso aqui teve campeonato no Rio de Janeiro, mundial. E esse aqui do campeonato da Nova Zelândia, 98. Essa 99. do Parapuzzle acompanhamos com a TV Educativa tava lá. E foi muito Marcelo legal também. Sapinel tava comigo. Forte abraço, Marcelo. Medalha é linda. Tá louco. Essa Agora, Moisés, você, além de natação, você ó, já falou Brasil, que terceiro lugar. o Moisés já jogava bola quando era criança. Uma vez, quando eu fazia faculdade em Ponta Grossa, eu estava acampando no Quênia Guartelá. E o pessoal da faculdade com preguiça de descer o morro para ver a cachoeira. Daqui a pouco o homem tá o Moisés, 15 anos de idade, subindo com a muletinha dele, lá uma energia. Enfim, sempre foi um menino muito ativo, né? Então, além da natação, hoje você é atleta de rugby. Rugby cadeira de rodas. Então, eu conheci o rugby cadeira de rodas lá atrás, eu lembro até que tava eu e o Fabiano, campeão mundial, né? Que nós estávamos. Falei, o cara conversando comigo e tal, em inglês, eu não sabia falar inglês, o Fabiano me ajudando. Eu falei que jogava basquete, ele olhou pra mim, jogava basquete? Você, ele falou. É você tem que Olha jogar rugby, o cara falou. Falei, pô, rugby? É. Mas eu sempre joguei bem basquete, quase entrei na seleção do Rio 2007, pelo basquete também. Rugby, foi, pô, habilidade com a cadeira que eu Quem tinha. sabe, depois, por que não? Cara, eu conheci Eu o nem sabia rugby que existia. através É. do... Não sabia que existia no Brasil. Daí começou em 2008, acho que foi 2007, 2008, começou o rugby no Brasil. E em 2011, um professor meu, olha só como é que é o Sport League. Marcelo Kamarowski, meu professor no Arnaldo Busato, lá em Pinhais. Depois de anos, tinha uma enteada dele, deficiente, levou para natação. Ele falou, ele tinha um projeto chamado Saúde Esporte, que cuidava, tinha corrida de ruas para crianças, fazia um jornal e tal. E vamos investir no paradesporto. Que esporte nós vamos criar? Rugby. E foi lá e me fez essa proposta. Mais uma vez recebi uma proposta. Pô, mas aí se tá o rugby se vai estourar e tal. Eu falei, me deu essa sacada. Eu falei, vou para Guadalajara, fechando um ciclo, já a natação já estava difícil, né? Para ir para uma Paralimpíada. E vou tentar mais um ciclo paralímpico com o rugby. Vamos ver o que vai dar. Em 2011 fui para Guadalajara, minha última competição com a natação. 2012 comecei a jogar rugby. Eu já participei do Brasileiro com eles em 2012, Gladiadores aqui de Curitiba. Subimos para a primeira divisão, realmente. Boleiro, Levi. Mais chato, briguento. Sabe aquele Balotelli? Não, mais ou menos igual Balotelli. Xarope. Então, daí, subimos o time para a primeira divisão, só que eu tinha uma habilidade extrema com a cadeira. Aprendi com a galera do basquete do SED, lá, os turrão lá. Pô, e a galera fortemente. E eu desenvolvi essa habilidade, uma formação congênita, despontei no rugby. Fui 2012, aí comecei a viajar. O controle da cadeira, que dá Da uma habili- base. da A habilidade. cadeira habilidade. nossa no rugby e no basquete, qualquer esporte se utilize cadeira de rodas, ela é como um tênis. Tem que estar bem ajustado, amarrado, tudo que é lugar. Você pula para um lado, só de você virar o tronco, você já vira de troca de direção. Então, daí comecei. Pô, fui para abdominal. Pô, já fui pra seleção em seguida, me chamaram pra seleção. E o que diferenciou ele é porque ele é... Polônia. Ele O pessoal tem é mobilidade. O pessoal geralmente Eu é sou tetraplégico. congênito, né? Nasci com essa deficiência, não tenho nenhuma dificuldade neurológica, e sim só uma formação. E os caras eram lesados medular, então eu, de certa maneira, Eles têm movimento reduzido, né? Então Pô, daí ele se despontei. destacou muito. Pô, daí porque fui, cara. Pan-americano, viajei bastante. Gostei do rugby. Isso é o esporte também é legal, a cultura que você conhece e tal. Conheci uma nova galera, lesados medulares. Pô, os caras gringos, foda mesmo. E comecei a viajar por vários lugares que não tinha viajado ainda com a natação. E o rugby, o fato da gente ter que ir jogar com os caras, os melhores eram da Europa. República Tcheca, Polônia. Pô, viajei um monte pela Europa ali. Comecei rugby. Pô, joguei, fiz minha última competição internacional com o rugby. Foi Pan-Americano 2015. Perdemos a medalha para a Colômbia. E agora a última foi me chamar novamente para a seleção.
fui pro Sul-Americano, fiquei na seleção B, mas daí a idade já tá pegandão. Mas joga até hoje. Agora eu tô jogando para um time de bebedouro, tô fortalecendo um time de segunda divisão. Né? É, O cara vai ficando velho, vai ficando... Moisés, quantos países que você já viajou? Não? Viajei 12 países, cara. Mas 12 que bacana, países, né? Olha bem, teve a oportunidade, pelo menos, de viajar, conhecer o mundo, quase o 12 mundo países. inteiro. Alguns lugares nós fomos várias vezes, né? É. Mar del Plata, Mar del Argentina, Plata, nossa, Argentina. mas ia direto. É Isso aí, Assim você como vê. você no é- futebol. No futebol tem propiciou Futebol também. viajar. Então, Eu agradeço, pelo mundo viu? todo. Cultura, Porque comida tem muita viagem, né? e pessoas. O homem ídolo no Japão. E, É. Pois é, olha bem, Japão, Daqui a cara. pouco sai mais São estátua, né? 24 horas dentro do avião. pra E chegar são, lá. e são lugares que fogem do turismo comum, né? É, Porque mais é ou normal menos. você querer ir pra Disney, É. querer ir pra Europa. Pronto. É. Agora, pô, você conheceu o Japão, eu conheci a Oceania, tipo Austrália e Nova Zelândia. Pô. Então, Ué, quem que sai daqui do Brasil vai Pra ir pra conhecer Austrália. a Austrália e Nova pois é. Zelândia só por conhecer, assim. É mais geralmente difícil, vai mas, pra Europa, Estados é Unidos. mais incomum, né? Então Agora eu lembrei de uma história que o Moisés conta que você vai gostar de ver. É. Você que é piadista, essa você vai gostar. Moisés, conta daquela senhora evangélica, fervorosa, Pelo amor que de queria te curar. O Fala que como é foi essa aconteceu? história. Não, uns anos atrás, nós estávamos voltando do treino ali, eu e mais três pessoas com deficiência jogavam basquete comigo. Então. E nós estávamos indo lá para o meu bairro lá, né? Pô, ia levar a galera, pegamos o ônibus ali no centro e ia levar a galera ali, lá pro meu bairro, lá no Jardim Holandês de Piraquara, lá. E daí, pá, e aquelas senhoras ali, né? Voltando de uma tal igreja grande aí, evangélica aí, né? Aí daí ela olhava para mim assim, pelo amor de Deus, gente, não vão me cancelar na internet. Eu sou católico, religiosidade eu respeito pra caramba, mas nós estamos contando um fato. E é um fato, não é um boato, né? Aí ela olhou pra mim, pai, querendo puxar assunto e tal. Daí, estão indo passear. Eu falei, nós vamos fazer um churrasco. Ai, que pena. Senão eu ia convidar vocês para um banquete. Eu falei, pô, legal. Imaginei, né? Culto, né? Banquete. Uhum. Não, porque nós estamos indo num culto tal. Você acredita que Deus pode operar um milagre na sua vida? Eu falei, mas todos os dias ele me dá um milagre. Que eu nasço, acordo, tô vivo, é um milagre, né, cara? Todos os dias eu tô acordado. Ela falou assim, não, você acredita que ele pode mudar, pode te sarar, pode mudar a tua condição? Daí eu falei assim, a senhora tá louca? É. Pelo amor de Deus. Fanatismo. Pô, não, tá louca? Imagina eu começar do zero agora, eu tô fudido, cara. Eu só sei viver assim, eu viajei. Eu falei pra ela, falei, senhora, eu viajei graças o a mundo. isso, né? Pô, Conheci o mundo. viajei o mundo, conheci pessoas, faço esporte, tenho minha casa. Eu não sei viver de outro jeito. Vou ter que voltar a estaca zero, né, cara? É porque normalmente as pessoas associam a deficiência com uma coisa assim de tipo, vitimismo, né? A pessoa é um coitado, alguma coisa assim. E, pô, a gente tá carregado de exemplos no esporte paralímpico. Tipo, lembra da Rosinha, né? Que ganhou medalha de ouro em Sydney. Pô, ela era empregada doméstica. Assim, não menosprezando a profissão empregada doméstica, mas ela era uma pessoa simples, lá em Pernambuco, doméstica. Foi atropelada, perdeu uma perna e virou medalhista paralímpica de ouro. E graças a isso ela conheceu o mundo inteiro. Ela teve um emprego, né? Porque daí foi bem no começo da A profissionalização. vida dela melhorou. Mas assim, ó, 1000%. Melhorou. E quando se falava pra ela, assim, se ela preferia a vida dela anterior ou depois, ela falou que ela falou, agradeço todos os dias aquela mulher que me atropelou e arrancou minha perna. Assim, é uma coisa que choca as pessoas às vezes. Mas assim, a realidade que ela tinha e a realidade que ela foi promovido pra ela é igual ele. A mulher fala pra ele, vai curar ele, como assim? Curar, né? Curar, como assim? Eu sempre falo, né? eu trabalho muito com jovens nas palestras, eu gosto muito de falar com a piazada. Falar sobre essa relação de corpo, porque pra mim, eu tive que lidar dessa forma, meu corpo é só um detalhe, né? Mas que não posso negar que é um corpo gritante, que às vezes eu até me aproveito disso, né? O fato de chamar essa atenção, né? E eu sempre falo pro jovem que a dificuldade não é o que a gente enxerga. Às vezes o cara tá com uma saudade, que nem eu mesmo. Tem dias que eu tô com saudade do meu filho, tá lá em Siqueira Campos. Que é igual para todos nós. E se me perguntarem hoje qual que é a tua dificuldade, 50, né? Tô quebrado, eu não tenho 50 para me arrumar, né? Nem sempre é física. Né? Porque de corpo a gente, né? E cada um tem a sua história. Eu acho que essa diversidade que o mundo tem hoje, graças a Deus, né, Leveira? A gente, através de várias ações, hoje nós vivemos num mundo muito, muito diverso, né? Por isso que mudaram, evoluído, né, né? Moisés? A nomenclatura antes era pessoas com necessidades especiais, né? A minha necessidade especial, todo mundo tem a sua, né?
Por isso que hoje a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Porque Pessoa com deficiência. É uma E pessoa quando eu que tem, falo apresenta também, uma deficiência. falo pra molecada, explico sobre as deficiências, deficiência física, visual, auditiva, intelectual, não mental, que intelectual é uma questão de espectro. E vou falando pra molecada e tal, pra eles entenderem um pouco nessa diversidade de corpos. E daí quando eu pergunto, Levi, como é que se chama uma pessoa como eu? Deficiente físico. Eu falo, não, chama de Moisés, pô, porque é isso. Independente Moisés, né? inteligentes como nós, que somos coxa branca, antes disso nós somos Moisés, o Adriano, o Fabiano. Mas você sabe que esse documentário que eu fiz no Rio de Janeiro, o nome que a gente deu para ele foi Eficientes. A gente tirou o D, né? Vou até pedir pro Evandro pôr um pedacinho do documentário que eu tinha colocado por último ali, mano. Só um comecinho pra gente ver. E tem um depoimento ali que vai muito em cima disso que a gente tá falando aqui também, ó. Esse, ó. Claudião. Claudio. Tá como técnico da seleção brasileira, tá indo lá em Paris, lá. Acabou de Coloca chegar. no começo de novo por causa do áudio, faz favor. É muito Se eu legal essa tivesse frase. a oportunidade hoje de voltar no tempo e ter minhas duas pernas de novo, eu não aceitaria. O Claudião é um exemplo. Vocação, eu abandonei meu serviço para mim ficar firme no vôlei, né? Daí graças a Deus, deu top aí para me dar uma força. E mostrar para o mundo todo que nós somos eficientes. Feras, hein? Não é só esse corpinho fininho de terninho, ô, Levi. Ele é um cara bom também no jornalismo. Não, mas pra mim foi um prazer muito grande, né? Eu tenho essa relação com o paradesporto desde criança, né? Quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe sofreu um acidente e ficou deficiente. E eu tenho memória com 12, 13 anos indo com o time de basquete para Ourinhos jogar lá. Eu fui nessa Você tava apresentação. Uma apresentação. Uma apresentação de basquete. Então, eu fui meio que de auxiliar técnico, mas eu era responsável por comprar também as baianinhas no mercado para o pessoal ir bebendo. Aí os deficientes chegavam lá tudo torto. Já era torto. Chegava mais torto ainda, né? Gente como a gente, né, cara? Olha só que espetáculo. Ela foi uma festa bonita. Isso tá falando antigo. Falando do top, né? Foi a equipe do Geração top, Olímpica, né? Geração Olímpica e O avô Paralímpica. vôlei sentado. É. Enfim, mas foi muito legal fazer essa... Então, porque quando a gente começou não tinha programa Geração Olímpica, ou Top, né, que veio antes. Não tinha todas esse apoio estatal que hoje tem, né? Então, pô, a gente, na verdade, o Moisés é precursor do rugby, um dos precursores da natação. Eu fui precursor do ciclismo adaptado aqui no Paraná e do área triatlon também. Então, assim, a gente sempre, né, inovando nos esportes. Nosso antigo secretário na época. Tio Tio Douglas, né? Tio Douglas. Bom, O Evandro, vamos pôr agora o Moisés jogando rugby? Rugby. As meninas que a gente falou aí da As natação, o futebol de 5. Tudo quando elas começaram. Opa. Aí, ó. Aí é o rugby. No rugby, ó, Bruce. É só uns takezinhos de viagem. Não tem aquela que você leva um pacote bonito, não? Cara, eu tentei achar lá. Cara, ele leva um tombo que... Um tombo. Coisa mais Eu linda do quebrei mundo. clavícula jogando. Ô, Moisés, tá. E Ele aí dá você uma fez- cambalhota ali. Fez um monte de esporte e agora resolveu Puta inventar ir pra área da merda. cultura. Como é que não. surgiu a dança? A O balé? dança, É balé? cara. Você Balé viu? que você faz? O Fabiano começou na natação e depois foi fazer triatlo. Eu Olha, vou finalizar no balé. Dança contemporânea. Vamos ver o vídeo enquanto você fala. É. Então é o seguinte, esse é um trabalho nosso, o Adaptate, né? Eu conheci a dança com a professora Andréa Sério Bertoldi, doutora professora Andréa Sério Bertoldi, bailarina, professora de dança, foi bailarina do Guaíra, professora de dança, fisioterapeuta, depois começou a trabalhar a dança e a pessoa com deficiência. E fez um mestrado, doutorado dela nisso. E na época do mestrado, ela sempre me queria como bailarina, mas eu era atleta e tal. Ela já via esse lado cultural meu, né, da artístico, vamos dizer assim, e dessa capacidade de desenvolvimento com o corpo. Porque eu acredito que o cara que ele é capaz de tudo. Se ele conhece esse corpo, se ele domina esse corpo, né, e o esporte, a cultura traz isso pra gente. E eu comecei a me preparar em 2007. Ela falou assim, ela estava fazendo o mestrado dela, e eu precisava conquistar a vaga para a Paralimpíada 2008.
E a galera fazendo pilates fora da piscina e tudo. E ela falou assim, Moisés, eu tô com... Não quer participar da minha pesquisa? Do meu projeto de mestrado? E eu falei, então vou. E eu precisava evoluir no peito. E eu entrei no projeto dela, ela me seduzindo, sabe? E eu aproveitando a pesquisa de controle motor e de movimento, através de aulas de dança. A Europa usa muito isso. Jogadores de futebol vão até para dança, para o balé, por quê? Porque é controle motor. Então, a partir do momento que você vai para um desenvolvimento, e eu fui lá, fiz aula com ela, 2007, eu acredito, a minha evolução, eu baixei 6 segundos nos 50 metros peito. É ou não é, Fabiano, que ninguém imaginava que eu ia chegar na Paralimpíada? Foi surpreendente, Flávio. Foi surpreendente, porque eu baixei 6 segundos, cara. E é pura percepção corporal. E claro, o treinamento que nós tivemos com o professor Rui e tal, mas eu já estava no limite, eu não achava mais do que tirar tempo no peito. Foi pura percepção. Mas começa a agregar outras E daí, assim, né? esse projeto aí, chama Adaptate, comecei a fazer aula e comecei a participar de um processo coreográfico. Conheci várias vertentes dentro da dança, uma delas é o contato e improvisação, sensação, tempo, espaço, composição, são conceitos, se vai indo, criamos esse trabalho, eu, uma bailarina, uma pessoa que escreve poesias e um músico que tem um violoncelo e faz música eletrônica. Fazemos intervenção urbana para trazer essa ideia. Movimento. Mas ele... Na verdade, os caras falam, é o balé da minhoca, porque diz que eu fico rolando no chão igual uma minhoca. Mas ele já é dançarino desde sempre, cara. Ixi! Teve o primeiro campeonato brasileiro que eu fui, foi lá em Natal, aí teve uma abertura lá, uma dupla de forró lá, sei lá o quê. Daqui a pouco ele chega lá e manda o cara sair fora, pega a menina e começa a dançar com a menina, com a muletinha dele. Shot, assim. meu amigo, shot dos milagres. Parou pra cego vir, pra surdo ver, né? Ficou todo mundo admirado, porque ele sempre foi um pé de valsa. Shot dos milagres. Eu só danço shot, porque é 2-2, vai pra um lado, vai pro outro. Com uma mulher a gente faz milagres. Ei, vai ter dó. A última, vou contar, a última piada é boa, né? Esse negócio dos milagres. Quando eu nasci, lá em Telemaco Borba, na harmonia lá, meu pai tava soltando pipa, pá. Daqui a pouco vem minhas primas. Tio Dionísio, tia Eli, foi pro hospital, vai ganhar o neném. Meu pai muito sossegado, tá, beleza, já chego lá. Daí cheguei lá, eu já tinha nascido, chegou a parteira, a irmã Rosa. Isso história verídica. É igual as histórias lá do ele sempre conta essas burro com sorte. O burro com sorte. Daí chegou lá a irmã Rosa, parteira. Ô, seu Dionísio, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. O parto foi normal, sua esposa tá super bem. Seu filho é lindo, só que nasceu com alguns probleminhas. Aí meu pai falou assim pra mim, conta essa história, né? Mas aí cheguei lá, vamos lá ver. Diz que ela chegou, a parteira veio com você peladinha assim, num paninho assim. Eu olhava pra você, olhava pra parteira, olhava pra você, irmão, olhava pra irmã Rosa, parteira. Tá, os probleminhas estão aqui, cadê meu filho, cara? Era só problema, pô. Ele falou assim, Moisés, eu achava, meu pai gaúcho, macho lá do Rio Grande do Sul, Moisés, eu achava que você não ia ter capacidade nem de casar. Você paga 2 pensões, cara. Para um pouco agora, né, cara? Sossego. É uma figura essa de E além de tudo, da palestra também, né? Quem quiser contratar o Moisés pra palestra, chama lá, histórias de um campeão, né? Tem uma história para tudo. Palestra motivacional, com superação, relação humana, planejamento. moibatista11@gmail.com. O Moi Batista 11, né? Segue no Instagram lá, Moi Batista 11. Então, e nós somos do tempo, né, Fabiano? Que, a gente, tendo intimidade, liberdade, você pode brincar, né? Hoje em dia é até complicado você falar. Eu falo sobre o meu corpo, mas às vezes falar sobre algumas piadas sobre corpo e tudo. Mas alguém pode se sentir ofendido, tem que tomar cuidado. Mas o seguinte, galera, muitas vezes o preconceito está, no nosso caso, velado, na falta de uma acessibilidade, não dá oportunidade do que propriamente falar. A gente brinca entre a gente e tudo, né? Mas é realmente uma pessoa olhar para mim e falar, poxa, o que vai fazer, né, cara? Então são ferramentas e pessoas. Aí você fala, me segue no Instagram. Me segue no Instagram. Vai parar lá no balé. Professor, pega um burro com sorte aí. Dá um autógrafo pro Moisés, depois dá um pro Fabiano também. Aí tem boas histórias de futebol. Cara, lembra Marcelo Kamarowski? Claro. Meu técnico o cara começou no rugby ali com a gente, cara, fantástico. Moisés, esse. E ele lá no começo, desde que eu comecei rugby, ele fala desse livro
Burro com sorte, que ele fala assim, ele segue a cartilha do Levi, né, cara? Levi. É aquele cara que agrega gente, troca ideia, bem tranquilão. É tranquilão, Levi? Você é na beira da quadra? Do campo? Mais ou menos, né? Enquanto a gente tá ganhando, eu sou tranquilo. Depois que lembrou. Quando eu empato e começa a perder, a gente quer morrer. Ei, mas, ô, Levi, eu tô pro lado de cá, então, porque aqui são os burros com sorte, os caras tudo estudiosos lá Olha, do outro lado, lá, tudo jornalistas, os caras são fogo lá do outro lado, Levi. Não, mas é importante essa questão da literatura também esportiva, né? Meu cansei outro livro ali, Que ó. dia é enquanto isso. hoje? Que dia? Põe agosto de 2024. Não, agosto não, o dia. Eu quero saber o dia. Hoje é 15, aniversário da Manu. Não sei que dia o 15. programa vai pro ar, né? Porque a gente faz gravado. Mas hoje é aniversário da Manu. 15 Minha de filha, um beijo. sete. Do 8. Ô, louco. Ai, festinha de Manu é criança. jogadora do futebol, 23. 17 anos. Ah, que pô. criança, não tem mais criança. Aí em Acabou casa é as crianças. 18, 17, 16 e 14. Esqueço, parei lá no tempo, né? É que você lembra das fotos do Facebook, né, cara? Eu já nem Hoje uso, é. mas Já agora é Instagram. Boa, Aqui, ó. Tá entregando a idade. Agora satisfação. autografa Bom, assim, pro Fabiano, meu ótimo. professor. Enquanto o professor Agora, autografa, Fabiano. vou mostrar aqui, ó. Hoje a gente ganhou essa semana um livro chamado 3 Estrelas, a história do Criciúma Esporte Clube na gestão Moacir Fernandes, do Thiago Ávila. O Thiago veio aqui em Curitiba, entrevistou o professor Levi, ele cita o professor Levi e mandou aqui autografado para o grande técnico Levi Coupe com carinho, Thiago. O Levi vai ganhar outra estátua lá em Criciúma, você não tem ideia o quanto o pessoal ama ele lá. Bacana. E em Criciúma eles lançaram 2 livros num momento parecido, que o outro eu já entreguei para o professor, que é sobre a história do Carvoeiro, que é de um outro jornalista, amigo nosso também. Então, 2 livros lançados quase que na mesma época. E aqui já vai ficar isso pro professor. o pessoal lá do Piraquara também vão fazer uma estátua minha, vão fazer com massinha, que é pouco pedaço. Né? Ô Moisés, Esse é pro Fabiano. fica o Fabiano o Machado. Adriano tinha que escrever um livro sobre o paradesporto, né, pô? É. Já que você tem tanta ligação. Eu acho que É. nenhum jornalista seria tão credenciado quanto o Adriano, pela vivência verdade. dele que ele teve. Obrigado. Histórias E do a- Paradesporto. Agora, Não, porque a gente tem bastante história pra contar, não só nós, mas todos. sem A gente dúvida. falou aqui do Caco, falou da própria mãe do Acho que dá uma Adriano. história de cada um aí. Fica Que bem. dia hoje, Adriano? Legal. Hoje é Fica 15 do plantada 8. essa sementinha. Eu História, acabei de lançar, né, a biografia do Caio Júnior, já estou envolvido no outro livro aqui do seu Ivo Scott, da Rua do Paraná, mas em seguida Mas pode ser. vão começar escrevendo o projeto e buscando financiamento. Isso aí né? fica bem mais fácil, Fica né? muito mais fácil. Fica bem mais fácil. Com certeza. Pessoal, quero aproveitar e agradecer Obrigado, aqui Deus mais te uma vez a Imobiliária Líder, do nosso amigo Diógenes, o restaurante Tempero de Minas, do professor Opa! Levi Coupe, mandar um abraço para Ah. Dona Marília e convidar você para se inscrever no nosso canal, você que é amigo do Moisés, você que é amigo do Fabiano, você que gosta do Paradesporto, você que vai acompanhar as Os Paralimpíadas. inimigos também, pô. Os inimigos também. Seguem a gente aí no canal, a gente sempre tem história bacana, tem muita história boa aí para vocês conferirem. E Fabiano, quero te agradecer, muito obrigado, um prazer ter Valeu, você Adriano. aqui comigo. Prazer Seja nosso. sempre bem-vindo aí. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu não conheci o Levi pessoalmente ainda. Prazer conhecê-lo também. O Moisés, meu parceirão, aí sempre é uma resenha quando a gente se encontra. Fazia tempo que a gente não se via, né? Pois é. E estamos sempre à Mas disposição a aí gente para se fala contar as direto. histórias aí do Paradesporto e, enfim, para conversar com a galera. Nós vamos fazer um churrasco lá para nós aí. em Boa. casa. Moisés, muito obrigado por sua participação. Cara, só tenho que agradecer a oportunidade. Volto a dizer, pessoas boas atraem pessoas boas e momentos bons, né? Então, é emocionante estar aqui e contar um pouco dessa história e se colocar à disposição, que eu acho que isso é o mais importante. Eu sou uma pessoa extremamente pública, trabalho com paradesporto, eu costumo dizer o MB Paradesporto, né? Moisés Batista, independente de onde eu estiver, eu sempre vou estar olhando para o paradesporto. A gente tem uma rede de relacionamento gigante, de amigos, de projetos, todas as cidades, dependendo de estar. Hoje estamos lá no governo do nosso querido Ratinho Júnior, do nosso secretário Hélio Verbinski. Um abraço aí, pai Hélio, né, como eu gosto de chamar. Né? Então, hoje nós estamos no estado, mas trabalhamos com esporte, links para pessoa com deficiência, mercado de trabalho. Adicionem lá, Moisés Batista 11. Tamo junto. Valeu, Obrigado, Levi. Professor, Nossa. mais um programa O Outro Lado da Prazer. Bola. Se despeça dos seus fãs, aquele pessoal de Minas Gerais que te adora, que te segue. Lá em BH também merece mais estátua. Vamos fazer várias estátuas pro Levi aí. Mas manda um abraço pros Nossa, nossos espectadores. O povo mineiro é uma coisa. Eu me senti em casa lá, né? Foi tão bem assim. Enfim,
nós conseguimos até trazer restaurantes mineiros para Curitiba, né? Tempero de Minas, Não, nosso foi patrocinador, uma- nosso patrocinador. Foi uma coisa que deu tão certo, assim, né? Que eu vou guardar para sempre no meu coração. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar mais um programa nosso. E fiquem ligados aí, o outro lado da bola volta com mais personagens. Um grande abraço. Até mais.